E aí, galera, outra vez o Ceará saiu na frente jogando fora de casa, outra vez tomou 2 gols, mas nessa vez saiu derrotado. Contra o Red Bull Bragantino lá na estreia, fez 2, tomou 2, saiu com empate. Dessa vez só fez 1, tomou 2 e acabou saindo derrotado de Caxias do Sul. A gente vai conversar nesse vídeo sobre isso. Vamos tentar analisar como é que aconteceu essa derrota da equipe do Ceará. Vamos discutir as soluções que o técnico Léo Condé teve em relação aos ausentes para essa partida. Foram nos 3 setores as ausências para o jogo. Teve titular fora na defesa, titular fora no meio-campo, titular fora também no ataque. Além disso, também mudanças que o treinador fez na equipe, pelo menos uma que me chamou a atenção no meio-campo. Teve estreia também, o Lelê fez sua primeira partida pelo Ceará. Vamos dar uma analisada em como foram esses primeiros minutos do Lelê com a camisa do Vozão e, mesmo sem os retornos, o Ceará vai ter que tentar se superar mais uma vez. Tem sido uma máxima desse time, desse elenco nesta temporada, para se superar, tentar se superar e voltar a vencer no Campeonato Brasileiro, porque já nesta terça-feira o Ceará enfrenta o Vasco da Gama no Castelão. Então, esses são os nossos assuntos, a gente conversa sobre isso no vídeo. Certamente, se você não está nem um pouco feliz com o que aconteceu, o Ceará vencendo por 1-0, acaba tomando uma virada e sai sem nenhum ponto da Serra Gaúcha, mas é tempo para você deixar o seu like. Então, eu peço que você dê o seu like, o seu ok, o seu legalzinho, o seu gostei e deixe agora no nosso vídeo, que a gente ainda vai conversar muito sobre o Ceará, o que ele fez para trás e o que ele tem daqui para frente dentro desse Campeonato Brasileiro. E se você ainda não é inscrito no nosso canal, eu quero instá-lo a fazer a sua inscrição. Obviamente você gosta dos nossos vídeos, obviamente você deixa o seu gostei, e se não deixa, deixe por favor. Obviamente você quer os nossos vídeos o mais rápido possível. Como é que você consegue isso? Você vai na página principal do nosso canal e clica em inscreva-se. Estará inscrito, aparece o sininho determina as notificações, você clica nele e confirma todas as notificações. Por quê? Quando tiver vídeo novo, o vídeo chega rapidinho para você. Então é impossível você ficar de fora das informações se você tiver inscrito no canal e com todas as notificações ativadas. Eu agradeço demais a sua participação no canal aqui conosco para a gente analisar as coisas do Ceará. Infelizmente, hoje analisando a derrota do Ceará diante da equipe do Juventude por 2-1. Queria logo de cara que a gente analisasse as soluções que o Condé tomou para a partida, porque aí a gente analisa um pouco do que foi o Ceará nesse confronto diante do Juventude. Nós tivemos uma mudança obrigada na defesa, que foi a saída do Matheus Bahia por contusão. O departamento médico, inclusive, confirmou a contusão que teve o Matheus Bahia nesse jogo. O Matheus sentiu um desconforto muscular na parte anterior da coxa esquerda. No caso dele, não há informação de lesão. Então, se foi só um desconforto, se é só um edema, se ele não estiver disponível para enfrentar o Vasco, certamente o atleta deve estar na rodada seguinte contra o Bahia. Se não houve lesão, o período de tratamento é mais rápido do que quando há realmente uma lesão muscular. Então, essa é uma situação. Mas a gente está analisando aqui o que foi feito sem o Matheus Bahia. O Condé optou por tirar o William Machado da zaga e colocar na lateral esquerda. A gente conversou no vídeo anterior e eu disse para vocês que eu não faria isso. Por quê? Porque eu entendo que sempre mexer em 2 posições é um problema. Obviamente, eu sempre digo isso porque é uma realidade. Eu não vejo os treinos, o Condé pode ter testado nos treinos e a opção que pareceu melhor a ele foi o William Machado na lateral esquerda, com o Éder cumprindo a função de zagueiro. Eu não fui favorável a isso. Normalmente prefiro colocar um jogador no lugar do que sai do que mexer em 2 posições. Mas tenho que convir que não foi esse o problema do Ceará. Nem o Éder foi mal e nem o William Machado trouxe problemas como lateral esquerdo. Então esse não foi o problema, não foi isso que fez o Ceará
perder a partida para a equipe do Juventude. No meio-campo, a mudança obrigada era a saída do Mugni, que teve uma pubalgia, ficou fora por conta da pubalgia, e o Matheus Araújo entrar no lugar dele. Era aquilo que a gente já apontava no nosso vídeo, que a gente entendia que era o que deveria acontecer. E no setor de ataque, o Fernandinho, a questão do ombro, passou por cirurgia, o Ailon foi o substituto. Eu também apontava isso no nosso vídeo, que a tendência natural é que o Ailon fosse o substituto. O Ailon, que inclusive acabou marcando o gol do Ceará e teve a melhor oportunidade no segundo tempo, o jogo ainda 1-1. Ele teve uma grande oportunidade de fazer o gol, que naquele momento colocaria o Ceará na frente, e que se houvesse realmente o gol do Juventude, que aí era um outro jogo, né, o Ceará poderia ter empatado a partida. Mas o Ailon voltou a marcar depois de 2 meses. O último gol do Ailon tinha acontecido ainda na Copa do Nordeste, naquele jogo contra o Confiança, naquele empate em 1-1. O Ailon marcou o gol do Ceará. Portanto, o Ailon volta a marcar 2 meses depois com o Ceará e não fez uma partida ruim, não. A gente vai já conversar sobre isso. Então, estas foram as soluções, mas teve uma mudança no meio-campo que me chamou a atenção. O Lourenço no lugar do Fernando Sobral. Como a coletiva ela é feita lá do estádio e eu não estava lá, os outros repórteres que fazem a cobertura do Ceará daqui não estavam lá, que certamente essa pergunta teria surgido, o Condé não falou sobre o porquê dessa alteração. Deve ter alguma questão fisiológica, física, alguma possibilidade de contusão para o Fernando Sobral, porque pelo que ele vinha jogando ao lado do Dieguinho, não tinha nenhum motivo para ele ser tirado da equipe. E ele foi tirado, foi colocado o Lourenço no time. Vamos aqui analisar. Como eu já disse, lá na lateral esquerda, nenhum problema. Acho que foi bem o William Machado e o Éder também não foi o motivo dos problemas dos gols sofridos pelo Ceará. O Lourenço no meio-campo não tem o mesmo tipo de marcação que tem o Fernando Sobral. Gosto mais do trato com a bola do Lourenço. Mas tem uma coisa que tem me chamado a atenção negativamente em relação ao Lourenço nesse Campeonato Brasileiro Série A. O Lourenço tem um tipo de saída de bola onde ele sai lateralmente para dar o passe, e na Série B isso pegava muito bem, ele sempre conseguia. Na Série A, a qualidade de marcação, a qualidade adversária é outra, até a qualidade física, e o Lourenço tem tido dificuldade, tem perdido bolas. Prestem atenção aí nos jogos do Ceará, como isso tem acontecido. Então, isso me chama a atenção. Como eu sei que tecnicamente o Lourenço é um jogador muito bom, é acima da média tecnicamente, eu acredito que ele vai compensar com a sua qualidade técnica. Ou seja, o jogador, quando ele tem nível técnico, ele se adapta. Então ele vai adaptar ao que a competição, nesse caso a Série A do Brasileiro, pede, e vai começar a não perder estas bolas. Mas ele tem perdido estas bolas. Ele tem dividido com os adversários uma bola que é só dele, que está armando para poder sair com ela, ou para poder fazer um passe em progressão. E ele acaba dividindo essa bola com os marcadores dele, os adversários. Então, em algum instante, ele vai entender isso, então ele vai fazer uma outra coisa, um outro tipo de giro, e vai conseguir sair com a bola como ele precisa. Mas no momento, ele tem esse problema, e isso me dá um grande receio, porque o Lourenço pega a bola à frente da área do Ceará e tenta fazer essa saída. Hoje, no jogo contra o Juventude, 2 vezes, o Lourenço tentou fazer isso, e na hora que ele não conseguiu, ele deu um toquinho, deu um chutão para não perder a bola ali, inteligente que ele é, mas poderia ter trazido maiores problemas ao Ceará. Então, Fernando Sobral seria minha opção para ficar, mas entendo que deve ter alguma questão fisiológica para o Léo Condé optar pelo Lourenço nesse jogo. Matheus Araújo entrou e ok, não comete grandes erros, não é o Mugni com toda a qualidade técnica que o Mugni tem e experiência de Série A, mas acho que foi a mudança mais correta. Não colocaria o Rômulo, por exemplo, que não vinha bem. Então o Matheus Araújo foi a mudança mais correta. Cai a qualidade? Mugni e Matheus Araújo? Cai. Não quero dizer que o Matheus não possa ter um ápice de ter, em algum momento da sua carreira, a condição de ser um titular no meio-campo do Ceará. Mas hoje
o Mugni, pela sua experiência, pela capacidade técnica que ele tem diante da experiência no futebol, ele, claro, acrescenta muito mais do que o Matheus Araújo. Mas na ausência do Matheus, com o elenco que o Ceará tem hoje, na ausência, perdão, do Mugni, com a ausência que o Ceará tem hoje, com o elenco que ele tem nas mãos, o Condé, acredito que ele fez a melhor opção, colocando o Matheus Araújo no time. Quanto ao Ailon, acredito que também foi a melhor opção ali para o lugar do Fernandinho. A gente pode até ficar em dúvida, mas aí quando o Martínez entra, como entrou no segundo tempo, a gente acaba entendendo por que o técnico Léo Condé fez opção pelo Ailon, não só pelo gol que ele marcou, ele não fez uma partida ruim, e acredito que das opções que tinha para o lado naquele momento, o Condé escolheu a melhor delas, que no caso foi o Ailon mesmo. Quanto ao Lelê, olha, talvez alguém vá fazer grandes projeções ou avaliações com o Lelê, os momentos que ele esteve em campo, mas o que dá para dizer é o seguinte: vontade ele mostrou, voluntarismo sim, foi para a área, tentou, teve uma jogada que ele fez ali para a esquerda muito interessante, mas acabou sofrendo a falta, foi a falta do final do jogo, que o Fernando Sobral bateu muito mal, mas o lance foi do Lelê ali buscando um ataque pelo lado esquerdo, gostei disso e tal, mas não dá para fazer uma avaliação. Foi bem, foi mal, poderia ter rendido mais, mas bem, não dá para fazer esse tipo de avaliação. Só dá para avaliar que entrou com vontade. O cara não tá ali para brincar, ele entrou com vontade, ele quer mostrar alguma coisa. Isso é muito positivo. Agora, avaliar tecnicamente ou até taticamente o que ele pode fazer na equipe, ele entrando no final do jogo, com toda a questão tática desconstruída para poder tentar um gol a qualquer custo, não dá para falar sobre o que o Lelê pode mostrar. Só dá para dizer isso, que no aspecto vontade, aí eu assino embaixo. O Lelê me pareceu estar com muita vontade. Agora eu queria conversar uma coisa com vocês que me deixou preocupado, e eu não sei o que passa isso para vocês, se vocês também têm essa preocupação, ou se é uma preocupação minha, se eu estou enganado, mas a partida expôs um lado do Ceará que me deixou extremamente preocupado. Nesse Campeonato Brasileiro, esse foi o primeiro momento em que o Ceará esteve atrás do marcador. Lembrem-se aí, Red Bull Bragantino, o Ceará fez 2-0, tomou 2-2. Grêmio, o Ceará fez 1-0, fez 2-0, o Ceará não ficou atrás no placar. O primeiro momento que o Ceará fica atrás do placar nesse Campeonato Brasileiro foi quando ele tomou o segundo gol do Juventude. Ainda ali no meio do segundo tempo. Com toda a chance em relação a tempo do Ceará, pelo menos sufocar o adversário em busca do gol. E o Ceará não conseguiu fazer isso. Então isso, no meu ponto de vista, pode estar expondo? Pode, porque é a primeira vez que acontece. E a gente tem que levar em consideração a situação da partida. Nessa partida, contra o Juventude, o Ceará não tinha boa parte dos seus jogadores que ele poderia colocar no jogo, que são os titulares que ficaram fora, e aí vamos acrescentar os reservas que entraram no lugar desses titulares e que, se não tivesse o problema com os titulares, estariam como opções no banco de reservas. Vocês entendem? Então, o Ceará tinha esse desmonte de opções, essa falta de opções. Então a gente tem que dar um certo contexto a essa nossa conversa. Mas diante destas impossibilidades, de jogadores fora, de jogadores que seriam opções como titulares, o Ceará não demonstrou força para ir buscar o placar de empate no jogo. Isso me deixa muito preocupado. Porque todo time ele tem que ter nuances. Nuance de estabelecer um resultado. O Ceará fez isso contra o Bragantino. O Ceará fez isso contra o Juventude. O Ceará fez isso contra o Grêmio. Nuance de estabelecer um resultado. O Ceará tem. Agora, o Ceará precisa ter a nuance de, virado o resultado, buscar que esse resultado volte para suas mãos. E a única oportunidade que ele teve foi nessa metade de segundo tempo contra o Juventude e não demonstrou forças para isso. Levando em consideração todas as coisas que eu coloquei, isso é uma preocupação. Mas, como é a primeira vez que acontece, a gente precisa tentar entender o que é que vai ocorrer nas próximas partidas, até porque o Léo Condé é muito inteligente. Ele, obviamente, também percebeu isso
E, obviamente, ele tomará as providências para que nos próximos jogos a coisa não aconteça mais dessa forma que aconteceu nessa partida. O que me deixou mais receoso é que o Ceará ficou perdido em campo. Não tinha uma jogada ofensiva. Era bola jogada que o tempo todo ia na mão do goleiro adversário que estava louco para fazer cera e para ganhar tempo. Ou pela linha de fundo. Onde ele corria atrás da bola para buscar, com a bola bem do lado dele, atrás do gol. Então, você está armando o adversário. É óbvio que o adversário vai fazer isso. Você está armando o adversário, você está facilitando a vida do seu adversário. Então, essas questões precisam ser levadas em consideração. A minha impressão, não sei a de vocês, vocês podem deixar no comentário, mas a minha impressão é que se o Juventude tivesse gana, vontade de ampliar o marcador, ele teria ampliado o marcador. Porque teve, mesmo sem essa gana, sem toda essa vontade, chances para isso. Ou seja, o Juventude ficou bem satisfeito com 2-1. Vamos ganhar esse jogo e tá ótimo. Porque o Ceará se abriu, ficou fragmentado, não, mesmo se abrindo, não conseguiu ter poder ofensivo, armar, urdir, tentar fazer uma jogada de gol, não conseguiu e por pouco não toma o gol, mesmo com esse Juventude, sem essa ambição tão grande de marcar o terceiro gol. Então são preocupações que a gente precisa ter e são preocupações que o Léo Condé também precisa levar em consideração. Não dá pra gente simplesmente passar a mão na cabeça e poupar críticas. A equipe precisa ser criticada, seja porque não tem um vasto elenco que não encontra alternativas quando os jogadores titulares não estão, seja porque as soluções não foram achadas da forma que deveriam, porque isso precisa ser treinado. Pode acontecer em qualquer jogo. Você está ganhando, tomar uma virada. Precisa ser treinado um final de jogo com não titulares buscando o gol pela necessidade de fazer o gol. Então, tudo isso precisa ser previsto pelo técnico, por sua comissão e na hora dos trabalhos que são feitos no clube. Lamentável o Ceará não ter conseguido repor nessa janela de transferências as ausências do Richarlison e do Fernandinho. Você pode me perguntar, Danilo, mas tem o Mugni, tem o Pedro Henrique, não repôs também, tem o Matheus Bahia. Bem, o Matheus Bahia tem a reposição que é o Nicolas, que eu sei que alguns torcedores, ainda não fez uma grande partida, não gostam, mas pelo que eu já vi esse rapaz jogar, ele tem condições, não estou dizendo que ele vai ser titular, nem que vai ser ótimo, mas ele tem condições de substituir bem o Matheus Bahia. O problema é que ele estava contundido também, né? Mas Matheus Bahia, Nicolas, o próprio Mugni, são ausências que daqui a pouco vão estar ok, porque são problemas musculares. É ruim, ficam fora de alguns jogos, mas daqui a pouco estão por aí. Agora, Pedro Henrique também já está voltando, né? Não volta para esse jogo contra o Vasco, mas talvez para a próxima partida ele já esteja à disposição. O fato é que já está muito próximo de voltar. Agora, no caso do Fernandinho e no caso do Richarlison, só depois do Mundial de Clubes, ou seja, só lá para julho. Então, esses jogadores, essas funções, essas posições, elas sim mereceriam reposições agora. É por isso que a diretoria pensou e tentou contratar um volante e um atacante de lado, um para o lugar do Fernandinho e outro para o lugar do Richarlison. A questão é que eles têm um departamento de inteligência que determina pelas funções dos atletas, pelas características, que jogadores contratados foram atrás e não conseguiram efetuar essas contratações. Teve um jogador oferecido? Você deve estar se perguntando. Sim, teve um monte de jogador que foi oferecido. Muitos jogadores foram oferecidos. O problema é que não batiam com as características, então o clube preferiu mirar nos que ele queria e não conseguiu contratar esses jogadores. O investimento do Ceará é menor do que de muitos clubes da Série A. O Ceará não conseguiu trazer esses atletas. Mas precisaria e deveria ter trazido. A questão é que nós estamos aqui, não sabemos que atletas são, que negociação envolveu, o que é que faltou para definir. O que a gente pode dizer é que o time, que o elenco precisaria desses jogadores. Mas agora já foi. Por quê? A próxima janela, a janela dos estaduais fechou na sexta-feira passada,
a próxima janela já é a janela do Mundial. Ou seja, você contrata, já está terminando os jogos do Brasileirão, que eles vão parar para o Mundial de Clubes. A FIFA obriga os estaduais, aliás, os nacionais, os campeonatos de todos os países, eles vão parar para o Mundial de Clubes. É uma obrigação, a FIFA obriga isso a acontecer. E esses caras só vão poder jogar a partir de julho. E aí, em julho, Richarlison deve estar de volta, pela previsão da cirurgia que fez. E Fernandinho deve estar de volta pela previsão da cirurgia que fez. Isso não significa que o Ceará não precisa se reforçar. Porque daqui para lá a gente vai ver outros setores. E mesmo o setor de ataque e mesmo o setor de meio campo também precisa de reforços. Só que, deixando claro, a janela só abre de novo no dia 2 de junho e se fecha no dia 10 de junho, são só 9 dias. Aí para contratar aí, você vai contratar jogadores para o segundo semestre do ano, né? Porque esses jogadores só vão poder atuar em julho de 2025, porque eles chegam e aí os jogos param e vamos para os jogos do Mundial de Clubes da FIFA. Depois disso, tem outra janela, é a última de 2025, é a segunda janela nacional de transferências, aquela onde você tem mais tempo, vai poder buscar jogadores fora, vai poder buscar jogadores no Brasil, essa janela do Mundial de Clubes também, mas a segunda janela nacional de transferências, ela é imensa, ela começa no dia 10 de julho e só termina no dia 2 de setembro, então ela avança todo o mês de julho, o mês de agosto, e em 2 de setembro ela será fechada e a partir daí só jogadores sem contrato até o final da temporada 2025. Então o Ceará precisa, tem esse tempo agora até o dia 2 de junho, precisa engatilhar suas contratações. E eu sei, tem a segunda janela lá no dia 10. É melhor contratar agora nesse período do dia 2 de junho até o 10 de junho. Por quê? Porque você contratando nesse período esses jogadores, quando tiver acontecendo o Mundial de Clubes, eles estarão na intertemporada do Ceará, se preparando para a reta final do Campeonato Brasileiro. Então é importante, se possível, contratar esses jogadores já nesse período de antes do Mundial, antes da parada, antes de retornar ao Campeonato Brasileiro, para que eles façam o período de intertemporada. Vamos pensar aqui nos próximos jogos do Ceará. O Ceará enfrenta o Vasco já nessa terça-feira, em casa, possibilidade de reabilitação, embora vai continuar sem os atletas que ficaram fora desse jogo contra o Juventude. Só tem um que eu imagino que pode voltar, mas acho que não volta, mas vou contar para vocês já já. Depois o Ceará enfrenta o Bahia na segunda-feira seguinte, dia 21 de abril. No sábado, dia 25 de abril, enfrenta o São Paulo, o Bahia é fora, o São Paulo é em casa. E depois enfrenta novamente no Castelão o Palmeiras. Agora esse jogo ainda precisa ser confirmado, tá ali por volta do dia 30 de abril, que é uma quarta-feira, é um jogo que a CBF ainda vai confirmar a data exata e o horário. Pode acontecer no 29 terça, no 30 quarta e no 1º de maio, que é a quinta-feira, normalmente os jogos de meio de semana, terça, quarta ou quinta-feira, aí falta a CBF confirmar, mas são esses os próximos 4 jogos do Ceará. Para o jogo contra o Vasco, o que eu estava dizendo, quem volta? Bem, o Pedro Henrique já está na transição, já é a segunda semana de transição, só que ele passou muito tempo no departamento médico e o jogo contra o Vasco já acontece na terça-feira. Então não é impossível, mas acho difícil o Pedro Henrique ter condição de já voltar ao time no jogo contra o Vasco. O Nicolas que era substituto do Matheus Bahia, que acabou não jogando, teve uma lesão no adutor. No boletim, departamento médico fala lesão no adutor. Então não deve ser tão simples para voltar na terça-feira. Já no Matheus Bahia não fala de lesão, o boletim médico fala de desconforto muscular na parte anterior da coxa. Não que seja simples, não que seja fácil, não que seja certeza ele voltar, mas desconforto gera edema, não gera uma lesão muscular. E a tendência é que seja mais rápido. Então, existe uma chance. Não acho que seja simples, mas existe uma chance de acontecer
a volta do Matheus Bahia. Se tem um jogador desses que ficaram fora, que pode voltar, é certamente o Matheus Bahia. O Mugni é uma pubalgia, que é uma dor forte que se sente no pubis. Normalmente leva mais tempo, o jogador não volta assim. Eu já vi jogadores que ficam fora de uma partida, voltam na partida seguinte, mas esses são mais aqueles que foram poupados das partidas. Não parece ser o caso do Mugni, então é difícil a oportunidade do Mugni voltar também contra a equipe do Vasco da Gama. É claro que a gente vai conversar mais sobre isso, que eu vou buscar mais informações e a gente vai falar mais sobre esse Ceará e Vasco da Gama. O Ceará tentando voltar a vencer, tentando se reabilitar depois dessa derrota diante da equipe do Juventude. Amigos e amigas, muito bom estar com vocês em mais um vídeo. Pena a circunstância do Ceará ter perdido a partida, mas é isso. O esporte traz essas coisas e a gente está aqui para analisar e para passar as informações que a gente tem para vocês. Óbvio que eu vou acompanhar os comentários de vocês. Podem comentar lá se acham que o que o Ceará deveria fazer para esse próximo jogo, sobre essas soluções que a gente trouxe aqui do Léo Condé, o que você acha que foi certo, o que você acha que foi errado, o que você acha que faltou ao time do Ceará contra o Juventude, o que ele precisa ser, o que ele precisa fazer diante do Vasco da Gama para obter um bom resultado, voltando a jogar na Arena Castelão, e sobre essas próximas janelas. Uma pena, como eu disse, o Ceará não ter reforçado o elenco agora não vai acontecer mais até a janela do Mundial de Clubes da FIFA, mas o que o Ceará precisa, o que ainda a gente pensa aí que é interessante para o Ceará contratar nesse instante que vai estar ali no meio do ano, mas ainda no início desse campeonato brasileiro. Então a gente pode conversar sobre tudo isso através dos seus comentários. O seu like é muito importante, então eu quero instar a deixar o seu like, o legalzinho, o gostei, o ok, para que a plataforma entenda que você realmente gostou dos nossos vídeos, gosta dos nossos vídeos, gostou desse vídeo, já que você ficou até aqui conversando conosco. Eu também peço que você, se não é inscrito, inscreva-se. Você não sabe se é inscrito ou não? Você vai lá na página principal do canal. Se estiver inscrito, é porque você é inscrito. Agora, se estiver, inscreva-se. Você não é inscrito ainda. Você clica no inscreva-se, vai aparecer inscrito. Aparece o sininho das notificações, você clica também. Ativa todas as notificações para que, quando tiver vídeo novo, esse vídeo chegue rapidamente, para que você também possa ser notificado e acompanhar todos os nossos vídeos, todas as nossas informações. Então, galera, muito legal participar de tudo aqui com vocês. Legal também sempre ler os comentários de vocês. Estou ansioso para ler mais alguns comentários de vocês, a gente conversar sobre essas e outras informações do Ceará. Uma coisa que eu ia esquecendo, eu vou falar no outro vídeo, mas é essa coisa de tomar gol no final. Não se percam por isso. Alguém que diz, poxa, o Ceará tomou gol aos 45, fura a bola, acaba o jogo. É uma falácia. É muito fácil de você dizer, fura a bola, acaba o jogo. Como é que faz? Você pega um facão e fura a bola e não vai ter mais jogo? Acaba o jogo, não deixa mais. É assim? Amigo e amiga, isso é uma bobagem, uma grande falácia, é uma mentira. O primeiro minuto de jogo e o minuto 60, se o árbitro der 15 minutos de acréscimo, eles servem e valem exatamente para a mesma coisa. Essa coisa de que acabou o jogo, de que fura a bola, de que faz, isso é uma grande bobagem, uma falácia. A questão é que o time tem que jogar focado do primeiro ao último minuto. Ele não pode perder o foco. Ele não pode perder a mentalidade de vitorioso. Essa mentalidade de vitorioso, ela tanto existe para atacar e fazer o gol, quanto para defender e não tomar o gol. Então, cada minuto em campo importa. Todos os instantes são importantes. E essa questão de que porque está no final do jogo não pode tomar gol, bobagem. Quantas vezes você comemorou um gol do Ceará no final do jogo e ele valeu tanto quanto um gol no minuto inicial? Então isso não existe, não é uma realidade. É uma grande falácia, muito bonito ouvir isso, achar que é legal, mas não tem a ver. Ninguém deixa de tomar gol no final porque fura a bola. Ninguém deixa de tomar gol no final porque não tem mais jogo. Deixa-se de tomar gol no final porque está muito focado na marcação, tanto quanto nos minutos iniciais.
faz-se gol no minuto final porque está tão afim de fazer o gol que leva a ter aquela circunstância da oportunidade. Então, tirem isso da cabeça, que isso é uma grande bobagem, é irreal e o futebol não dá pra gente conviver com esse tipo de falácia e esse tipo de mentira, tá certo? Então é isso, agradeço demais vocês estarem aqui e sigo com a nossa promessa. A promessa é a de sempre, a gente volta a se encontrar, se Deus nos permitir, se Deus quiser, nos próximos vídeos. Até lá!